Estamos de volta para mais um vídeo e o vídeo de hoje ele vai tratar de duas questões, na verdade. Eu vou falar um pouco do livro e também vou falar um pouco da minha experiência lendo pelo Kindle. Na verdade, não pelo Kindle, o aparelho, mas pelo aplicativo. Então, não vai ter livro aqui para mostrar, porque eu li a versão digital dele. Eu espero que eu consiga colocar ele aqui. Se eu não conseguir, gente, me perdoa, né? Desconsidera. Eu não sou a melhor pessoa para editar vídeos. Então, essa aqui, talvez, seja a capa do livro, que é o Diário de Anne Frank, a versão definitiva, que eu li na versão digital, né? No aplicativo do Amazon Kindle. Eu baixei esse livro porque eu criei um clube do livro lá no meu trabalho e aí a gente decidiu que o livro desse mês, cada uma das meninas indicou um livro, a gente votou e o livro que ganhou foi o Diário de Anne Frank. Eu nunca tinha lido, todo mundo fala, né? Leitura obrigatória, tem que ler. É um clássico, é um livro que conta sobre a Segunda Guerra Mundial e tal, não sei o que, tem que ler. E aí eu falei, vou votar nele, porque todo mundo fala que tem que ler, né? Vou aproveitar que a gente vai estar aqui num grupo, vai no final, no mês que vem, né? Tô gravando esse vídeo em julho, a gente vai se reunir em agosto pra discutir. Então eu falei, vou ler, vou votar nele. Das outras opções, eu também gostei de algumas outras opções, mas eu votei no diário. Baixei porque eu tava pensando em comprar, eu fui na livraria, não tinha uma versão dele que desse pra comprar. A única versão que tinha era em história em quadrinhos. Então tinha a versão em história em quadrinhos, mas assim, tava muito cara. Tava quase o mesmo preço que eu paguei no livro na autobiografia da Michelle Obama. Aí eu falei assim, gente, não, né, desculpa. E aí eu fui procurar, porque aqui tem vários grupos de estrangeiros que moram na cidade e tal. E eles estavam conversando, onde é que você pode comprar um Kindle? Porque eu já tive um Kindle. Eu comprei, eu acho que a segunda ou terceira geração foi, deixa eu ver, quase 9 anos atrás. Eu comprei 9 anos, quase 10 anos, 9, 10 anos atrás. Eu comprei na minha viagem para os Estados Unidos. Eu comprei meu Kindle, mas naquela época eu lia, mas foi justo naquela época que eu comecei a diminuir o meu ritmo de leitura. E eu não me acostumava com aquilo, minha mãe morria de medo de eu andar com o Kindle no ônibus e tal, então eu larguei ele lá, não usei. E peguei meio assim, falei assim, gente, não gosto dessa coisa de ler no meio digital, eu gosto de livro, eu gosto de sentir o cheiro do livro e tal, não sei o que, então eu fiquei meio não quero. Só que aí, como eu não tava achando por aqui e não achei nenhuma versão em inglês, na verdade, pra comprar, eu falei assim, gente, tá esquisito isso aqui, hein? Tá esquisito isso aqui. E aí, nesses grupos de estrangeiros que moram aqui na Ucrânia, perguntando, onde é que a gente compra Kindle e tal, porque a Amazon não entrega, algumas coisas da Amazon não entrega aqui na Ucrânia. E aí a maioria do pessoal falou assim, baixa o aplicativo do Kindle no seu celular ou no seu tablet e lê. E aí eu fiquei meu Deus, lê em celular, que merda, não sei o quê. Mas assim, baixei o aplicativo. E aí como eu já tinha o meu login e tal do Brasil, então o meu aplicativo é todo em português, ele é todo, o que tem na Amazon Brasil é o que eu tenho no meu aplicativo. E foi uma surpresa muito boa. Eu baixei e aí tinha uns livros que eu tinha, que eu tinha baixado na época que eu ainda tinha um Kindle, ou seja, uns 9 anos atrás. Nem dá pra ler mais, você tá pra baixar, o livro nem vai mais. E aí eu fui lá e achei o livro da Anne Frank por R$7. Acho que foi R$7, 7 ou 8 reais, mais ou menos isso. E aí eu pensei, gente, tá bom, né? Tá ótimo esse preço. Ou foi menos do que isso, eu nem sei se foi R$7 ou R$8, acho que foi menos. Não lembro, mas foi mais ou menos nessa faixa. Eu não paguei mais do que R$10, isso é certeza. Não paguei mais do que R$10 no livro. E aí baixei, e aí eu fui na parte das configurações, que você compra, baixa. Aí fui nas partes das configurações e você tem como deixar a tela meio amarelada, como se fosse o amarelado de um livro mesmo. E aí deixei nessa configuração, botei o brilho no 0. E, cara, a leitura fluiu muito bem. E não só fluiu, também porque, né, o livro é fácil, são poucas páginas e tal, 200 e alguma coisa.
E também, pelo menos no meu caso, foi uma forma de tipo, toda vez que eu entrava no Instagram, eu ficava assim, porra, cara, eu tô aqui no Instagram, o aplicativo tá ali, sabe? Podia estar lendo, eu fico tipo, se eu aperto assim pra mudar o stories, por que eu não posso apertar pra tipo mudar a página e ler o livro? Então isso também foi uma forma de toda vez que eu pegava no celular, eu ficava assim, cara, não tem por que eu ficar vendo stories se eu posso sentar pra poder ler. Então, eu li bastante, e aí não tem aquela coisa, porque aqui às vezes o metrô tá muito cheio, tipo, se eu tirar um livro ainda pra ler, é mó rolê, a galera fica tipo empurrando o livro, fica batendo aqui assim. Então, foi muito mais tranquilo também essa questão da mobilidade, de poder ler em qualquer lugar e tal. Então eu gostei bastante, tanto foi que eu já baixei mais dois, que eu comprei mais 2 livros, já estão lá, já estão na minha listinha pro futuro, que também estavam em promoção. Então eu já tô com mais 2 livros no meu aplicativo do Kindle pra ler no celular, porque eu gostei da experiência, foi tranquila, passou assim de boa e foi muito legal. Então essa era a primeira parte do vídeo falando sobre, né, a minha experiência de leitura em celular pelo aplicativo da Amazon. E agora vamos falar do livro, né, O Diário de Anne Frank. Assim, gente, eu não gostei. Desculpa, me julguem. Não gostei. Dei nota 2 no Scooby. E, de novo, porque eu já falei pra vocês, o Scooby é uma rede social pra leitores. Se você não conhece, dá uma procurada. Eu vou deixar o meu link do meu perfil aqui embaixo. Não gostei. Não desceu. E assim, o que eu posso dizer? Pra mim, o maior problema dessa história é que você tem ali um diário de uma... Pra quem não conhece, mas você já conhece, mas assim... É o diário de uma menina judia que, aos 12 anos de idade, vai pra um esconderijo em Amsterdã. Ela e a família, mais algumas... Ela, a família, uma outra família e depois ainda chega mais um cara. Então são 8 pessoas que ficam nesse esconderijo, e eles têm ajuda de pessoas que trabalhavam na fábrica do pai, porque elas se escondem, acho que é na fábrica do pai, na fábrica do pai e tal, no esconderijo ali. Então eles têm ajuda dessas pessoas e tal, e ela passa ali 3 anos da vida dela presa, sem poder sair, sem poder ver a luz do sol, sem poder andar, sem contato com o mundo externo, presa nessa situação, né, nesse esconderijo que fica em Amsterdã. Tanto é que para você poder visitar, você precisa comprar o ingresso com mais de um mês de antecedência, porque senão você não entra. E aí eu queria entender, e até foi mais ou menos nessa época, tipo, uma amiga minha do Facebook foi lá e fez um post dizendo que não tinha conseguido entrar e tal. E eu falei assim, tá, gente, então vamos lá. Todo mundo se comove com essa história, todo mundo ama essa história. Vamos ler o diário dessa menina pra poder entender, né, o que é que tem aqui que faz com que as pessoas se emocionem tanto, que faz com que as pessoas amem tanto essa história. E aí eu comecei a ler e, vou ser sincera, os primeiros 50% do livro é uma adolescente mimada reclamando dos pais e dos vizinhos, que são essa família que divide a casa com ela. Então, os 50% do livro é só isso, pelo menos na minha visão. É uma menina que não tem consciência do que tá acontecendo, não entende os privilégios dela e só reclama. Então ela reclama da mãe, ela xinga a mãe, ela chama os adultos de idiota. Assim, pode ser que eu não me identifique porque eu nunca fui esse tipo de adolescente. Eu nunca fui uma adolescente que... Eu sou muito mais a Margot, que é a irmã dela, do que ela. Porque eu nunca fui um tipo de adolescente que questionou a autoridade, questionou os mais velhos. Então, pra mim, e tipo, tem hora que ela fala que a comida que ela tá comendo parece de cachorro. E aí eu fico assim, senhora, tem uma galera morrendo lá fora e a senhora está chamando sua comida de comida de cachorro? Então, tipo, eu fiquei assim meio... Então, eu peguei muito ranço dela nos 50% do livro. Foi muito difícil, assim. Eu lia, tipo... Eu falei pro meu namorado, gente, vou lá ler a chatinha. Porque, adolescente chata. Sabe aquela adolescente chata? Chama adolescente chata. E aí, tá bom. Aí 50% do livro é isso. Ela reclama e aí ela fala... Aí você tem
desses 50%, 2, 3, no máximo, umas 10 tiradas, uns 10 trechos, que você tem uma contextualização histórica, que você tem reflexões sobre o lugar dela de privilégio e que você tem pensamentos assim sobre, né, outras pessoas que estejam ali, que não seja só ela e o umbigo dela. Então, 50% da história passou. Eu falei assim, beleza. Não chorei, não me emocionei, não me identifiquei. Todo mundo falando pra me preparar pras lágrimas. Falei, ok, né? Então vamos ver que agora talvez, né, vai passar os 50%, agora vai. E aí, passou os 50%, e aí os outros 50% é ela, 40% vai. Então, você chega no 50%, ela para de ser uma adolescente chata reclamando. E aí você tem os outros 40%, que é ela tentando conquistar o filho da família que divide a casa com eles. E aí você tem 40% de uma adolescente melodramática, apaixonada, querendo, pelo amor de Deus, que o cara, que é o filho das pessoas que dividem o esconderijo com ela, preste atenção nela e ela se apaixona e ela se, tipo... aquela coisa bem assim... paixão adolescente mesmo. E aí são 40% do livro disso, e de novo você tem no máximo umas 5 ou 6 tiradas e trechos e dias em que ela relata o que está acontecendo no mundo lá fora, em que ela relata a situação da alimentação da família, porque ela para de reclamar, ela começa a perceber que a coisa tá diminuindo a quantidade de comida, a comida tá ficando pior, aí ela conta da fase, tem uma fase que eles só comem espinafre, tem uma fase que eles só comem alface, tem uma fase que eles só comem cereal. Então, aí tem um pouco mais, e aí como ela tá um pouco mais madura do que no começo do livro, então você consegue, tipo, ok, o meu ranço diminuiu, mas ainda assim não consegui criar empatia nenhuma. Não consegui. E aí, beleza, e aí passam 40% do livro em que ela, né, tá lá, e aí ela consegue finalmente conquistar, e aí ela fala, é muito legal os trechos que ela fala sobre o lugar da mulher, é muito legal os trechos que ela fala sobre sexo, que ela conversa sobre sexo com esse menino e tal. Você tem ali o começo de uma maturidade. Então eu percebi que dos 40, depois dos 50% até os 90%, você tem uma maturidade muito maior do que no começo do livro. Mas ainda assim, como eu fiquei com muita, tipo, que menina chata do começo da história, eu não consegui criar empatia. Pra mim, o que me vem à memória, o trecho que eu mais gostei, o trecho que eu me senti, que eu fiquei mais emocionada, mas eu não cheguei a chorar, foi o trecho que ela fala que ela sonhou com a avó dela e com a melhor amiga. Então, pra mim, o único momento em que ela realmente tá falando sobre a guerra e sobre as mazelas da guerra, que é o que todo mundo fala que esse livro conta o tempo todo, eu fiquei tipo, será que eu li outra coisa? A galera leu alguma coisa diferente do que eu? Pra mim, são nesses trechos que ela fala sobre a avó e sobre a melhor amiga. E aí, beleza, chegamos no 90% do livro. Eu já fiquei assim, fudeu, né? Fudeu, porque já passou 90% do livro. Não chorei, não me emocionei, não criei empatia nenhuma, não tô gostando dessa merda. Vou acabar, né? Aí acabei um dia, tipo assim, eu li, acho que foi em uma semana, mais ou menos. É que eu li devagar, gente, mas eu li em uma semana. Eu não sou esse tipo de pessoa que senta e lê 100 páginas por dia, não esperem isso de mim. E aí, faltava, né, 10% para acabar o livro. E aí, nesses últimos 10%, eu finalmente consegui criar algum grau de empatia com a Anne. Algum grau de, tipo, intimidade, algum grau de, mano, fudeu. Porque esses últimos 10% é quando ela começa a ter esperança. Porque o tempo inteiro ela é muito desacreditada, ela, tipo, assim, blasé, ela não se intromete nas coisas, ela não discute. Aí ela mesma fala o tempo todo que ela não quer discutir política. E ela também tem o tempo todo esse negócio de, será que quem lê vai me julgar por ser uma adolescente, não sei o que? E eu tô tipo, vai sim, porque eu estou te julgando e muito. E aí, tipo... E aí, nesses últimos 10% é quando começa a ter um avanço da Inglaterra na guerra. Então, começa, como eu posso dizer?
começa uma invasão ao contrário, então tipo, eles começam a tirar território, né, conquistado pela Alemanha. Você tem ali a Inglaterra, os Estados Unidos e a Rússia tendo um papel principal nessa retomada de território. E aí ela começa a falar sobre isso e ela começa a criar esperança, e aí ela começa a acreditar, e ela começa a sonhar que ela vai voltar pra escola em outubro. E aí ela começa, a falar sobre política, ela começa a falar sobre momentos mais alegres do dia. E aí foi nesse momento que aí deu um pezinho, porque como a gente já sabe o final, né? A gente já sabe o que acontece com ela, o que aconteceu com ela. Então esses últimos 10% foi o que me doeu um pouco. Não compensou, assim, não é que não compensou. Eu não consegui relevar os outros 90% que tinham sido um porre por esses 10% que foi pra mim o ponto alto da história. Mas é nesse momento que eu pensei, fudeu, né? Tipo, ela é só uma adolescente, ela tinha sonhos, ela tinha vontades, ela tinha desejos, e nesses últimos 10% é o que mais dói, porque ela começa a criar esperança, e aí logo depois, que os 10% é tipo em julho mais ou menos, e a última data que ela escreveu no diário foi no dia 1º de agosto, e aí no dia 4 de agosto, se eu não me engano, o esconderijo é invadido pela polícia alemã, e uma parte da família é mandada para Auschwitz, uma outra parte da família é mandada para outros campos de concentração. A única pessoa que sobrevive é o pai da Anne, que depois publica o diário dela. Pelo que eu sei, são 3 versões do diário dela que foram publicadas. E aí o pai dela foi a pessoa que ficou responsável por publicar o diário que foi encontrado e tal. E aí ele publica, e ele é o único que sobrevive das 8 pessoas que estavam com ela no esconderijo, então só um sobreviveu. E aí, pra mim, como é que fica? Porque assim, não tem como dizer que não é uma história delicada, é uma história delicada, é uma história sensível. Só que eu não consegui ver o que todo mundo vê. Talvez não seja o meu momento de leitura desse livro, talvez seja porque eu li As Últimas Testemunhas, vou deixar o card aqui em cima pra vocês verem, que também tem essa ideia de relato de Segunda Guerra Mundial em primeira pessoa, só que eu senti que os relatos eram muito mais tapa na cara, eram relatos muito mais vivos, muito mais intensos, porque era a gente vendo o corpo da mãe congelado. E não é que eu tô falando que eu tava esperando tragédia no diário de Anne Frank, não é isso, que eu tava esperando sangue, drama e tal. Mas eu acho que o depoimento dela é um depoimento muito de quem só viu mesmo a guerra no final, quando ela foi capturada. E os outros relatos, que são os relatos As Últimas Testemunhas, da Elizabeth Lana, são relatos mais do dia a dia da guerra mesmo, mais brutos até. E que me emocionou muito mais e que me levou muito mais para esse mundo da Segunda Guerra Mundial do que o diário da Anne Frank. Um outro livro também que eu lembrei que eu li, tem uns 2 anos, 3 anos, é O Caminho para o Estreito do Norte, uma coisa assim, que eu li já tem uns 2 anos, foi a Tag que mandou, e que conta a perspectiva de um prisioneiro australiano no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Também é um livro assim, pesadíssimo, é um livro intenso, é um livro denso, que também eu achei que tem mais essa pegada de a real do que aconteceu, sabe? A real, é tipo, como é que era lá o bicho pegando na hora, sabe assim? Então, e pra mim é aquela coisa, tudo bem, é uma adolescente que tá contando a história, mas eu não vejo que ela tem preocupações mundiais, ela não tem uma preocupação. A preocupação dela é ela, assim, é um livro que gira em torno do umbigo dela. E nesse livro As Últimas Testemunhas e no O Caminho do Estreito do Norte, você tem uma visão mais global, você tem uma visão mais ampla do que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, pra mim, esses 2 livros, se alguém quer ler, tipo, alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial, eu não recomendaria o Diário da Anne Frank, por exemplo. Eu recomendaria esses 2 livros que eu tô falando pra vocês, que eu acho que são muito mais, eu não diria fiéis, mas são histórias que contam a coisa mais ali
na hora, no dia a dia. É uma visão não de segundo plano, mas de primeiro plano. É uma visão de quem teve que enfrentar ali o bagulho na cara mesmo. E não que ela não tenha enfrentado, mas ela tava no esconderijo durante 3 anos. Só essa ideia também de ficar presa 3 anos sem poder abrir uma janela, sem poder sair, já é muito sufocante. Mas eu não consegui. Gente, eu tentei, eu juro que eu tentei. Mas o ranço, quando você pega um ranço, peguei ranço no começo, peguei ranço nos 50% ali, que não tava descendo a personalidade dela. Eu entendia super a mãe dela e a outra, a Mrs. Van Damme, uma coisa assim, que criticava, que falava um monte de coisa dela e ela ficava, eu não sou tudo isso, eu tô tipo, você é assim, mano, você é assim, que coisa. Então, tipo, pra mim foi muito difícil. E aí também eu não sei se é porque eu tô ficando velha, pode ser também. E aí eu não tenho paciência pra adolescente chato. Pode ser isso também que tenha feito com que eu não tenha gostado da história. Mas não gostei, não curti, foi assim, nota 2. E assim, 2 só por causa dos 10% finais. E não consegui entender o burburinho, galera. Não consegui entender porque todo mundo ama esse livro. Me contem, por favor. Quem puder, quem, tipo, se sentir na vontade de comentar o porquê que vocês admiram tanto essa história e esse livro, eu agradeceria, porque pra mim não rolou. Não rolou. Então, desculpa se eu incomodei alguém, desculpa se esse vídeo foi um pouco polêmico, mas não foi pra mim. Essa leitura, eu acho que é o primeiro livro que eu não falo muito bem no canal. Mas acontece, gente. É a vida. A gente não tem que gostar de tudo, não é mesmo? Então, não gostei, não curti. E é isso. Até o próximo vídeo.